Fala, galerinha! A gente está de novo aqui no vídeo 14 para falar de ligações covalentes. Galerinha, a gente viu no vídeo 13 as ligações iônicas, que são entre cátions e ânions, certo? É uma ligação de transferência de elétrons. Já nas ligações covalentes, pessoal, você tem um compartilhamento de elétrons. Quando eu aplico a regra do octeto em metais, em átomos, desculpe, viu, pessoal? Em átomos que querem ganhar elétrons e eles se encontram, eu tenho uma ligação covalente. Esse é o tipo de ligação mais comum da natureza, tá certo? E é o que a gente utiliza mais nas questões. Gente, eu coloquei aqui um esquemazinho, ó, só para você entender o seguinte, que a ligação covalente você compartilha. Ó, o átomo de bromo. Se eu fizer a configuração do átomo de bromo, gente, ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. Deixa eu só ativar a canetinha aqui, ó. Ele vai ter 7 elétrons na camada. Deixa eu mudar a cor aqui também da canetinha. Já tá ficando chata essa cor aqui. Vou colocar uma cor roxinha, tá certo? Ele tem 7 elétrons, pessoal, na camada de valência. Então, de acordo com a regra do octeto, átomos que têm 7 querem ganhar 1 para fazer 8, o octeto de um gás nobre. Então, no caso aqui, ó, um bromo, quando se encontra com outro átomo de bromo, cada um compartilha. Então, esse bromo aqui, ó, da esquerda, ele adquire 8, ó, 2, 4, 6, 8. Esse átomo da direita, ele também adquire uma configuração de 8 elétrons na camada de valência, ó, 2, 4, 6, 8. É um octeto e ele se estabiliza. E aí, geralmente, quando a gente faz essa representação, a gente bota um traçozinho. É isso que gera uma ligação. A gente chama essa ligação de simples. Olha no caso do cloro com carbono, tetaclorito de carbono, que é o CCl4. Essa substância aqui ela é muito utilizada, gente, como desinfectante, como um gás de alguns aparelhos aí de ar-condicionado, tá certo? O tetaclorito de carbono, muito utilizado, é um solvente orgânico. Observe que o carbono ele quer ganhar 4 elétrons e o cloro quer ganhar 1. Então, todo mundo adquire a configuração estável de um gás nobre. O ácido clorídrico, do mesmo jeito, o hidrogênio quer ganhar 1 para adquirir a configuração do hélio, que são as exceções, enquanto o cloro quer ganhar 1 elétron. Todo mundo se estabiliza. Então, é outro tipo de ligação extremamente fácil, tá certo, pessoal? Aqui, ó, propriedade dos compostos covalentes. Pessoal, os compostos covalentes, eles são maus condutores de eletricidade. Por quê? Porque essas ligações covalentes, elas não têm a ver com cátions e ânions. Lembra que para conduzir eletricidade, eu preciso ter, pessoal, um cátion, um íon positivo, conectado a um íon negativo, tá certo? No caso dos compostos covalentes, você tem só apenas íons negativos. Lembra da energia? A energia, nós temos uma fase, que os eletricistas chamam de fase de fogo, e um neutro. Essa conexão da fase com o neutro gera uma diferença de potencial, que é a voltagem. E essa voltagem ela é possível para conduzir corrente elétrica. No caso dos compostos covalentes, não, pessoal. Você tem apenas o compartilhamento, tá certo? Então aqui são as propriedades dos compostos iônicos. São solúveis em água e também são solúveis em compostos orgânicos. Vai depender de uma coisa chamada de polaridade de ligação, como a gente vai ver, tá certo? Eu quero só chamar a atenção para vocês de uma coisa aqui. Gente, a ligação covalente, ela vai ter uma coisa chamada polaridade, ó. Polaridade. Lembrem disso. Quando é que a ligação covalente vai ser polar? Tem várias regras aí nos livros que ensinam para a gente a teoria dos pares eletrônicos na camada de valência, geometria molecular, momento dipolar. Todas essas teorias, gente, a gente vai utilizar, mas eu vou dar logo um bisu para vocês de cara, certo? Se você vê numa molécula química, numa molécula, o hidrogênio ligado, ó, a nitrogênio, a oxigênio, a cloro, ou então a fósforo, você tem uma ligação covalente do tipo polar. Por quê? Porque o hidrogênio fica levemente positivo, enquanto esses átomos que são muito eletronegativos, como a gente já viu na tabela periódica, eles ficam com a carga negativa. E isso gera uma polaridade. Então a ligação covalente aí é dita polar. Olha um exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui 2 exemplos aqui, gente. Vou colocar a molécula de água, certo? E vou colocar a molécula de metano. Observem aqui, ó. Na molécula de água, eu tenho hidrogênio ligado a oxigênio. Então, essa molécula aqui, ela é do tipo polar.
ela vai ter polaridade. Então, toda molécula polar ela vai dissolver. Já no caso aqui do gás metano, que é o gás natural, você tem um carbono ligado a hidrogênio. Só que o carbono não é eletronegativo. Então, você tem uma molécula apolar. Observa como esse bizu aqui ajuda muito a gente nas questões. A gente não precisa ficar memorizando teoria da repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência. A gente não precisa ficar determinando geometria molecular de composto, embora a gente vá ver esse assunto, tá certo? Aí, principalmente, momento dipolar que envolve vetores. E eu tenho muita experiência em saber que os alunos têm dificuldade com vetores, tá certo? Então é muito tranquilo isso aqui. Deixa eu só ver aqui. Ó, tipos de ligações covalentes, gente, que a gente encontra muito nas moléculas. Ligação simples, duplas e compostas, ó. Deixa eu voltar bem aqui para aquela tabelazinha aqui, ó. Vamos só observar aqui uma coisa aqui, ó. O nitrogênio, que é N2. Deixa eu só apagar aqui de novo, ó. Nitrogênio, que é N2. Como é que ele está ligado na molécula de nitrogênio? Através de uma ligação tripla, 3 tracinhos, certo? No caso aqui do HCl, que é o ácido clorídrico, é só um tracinho, ó. Tá certo? Deixa eu ver aqui outra molécula aqui. Pronto, molécula de oxigênio. Você tem uma ligação dupla. Então, as ligações covalentes, pessoal, deixa eu só apagar aqui. As ligações covalentes, elas podem ser simples, quando é um tracinho, dupla, quando são 2 tracinhos, e tripla. Além disso, elas podem ser polares e apolares, tranquilo, tá certo? Aí aqui eu botei só um esquemazinho aqui para a gente lembrar que a ligação é entre o hidrogênio e um cara que ganha elétrons, eles vão compartilhar. Então não tem dificuldade não. Propriedades já botei de novo, né? Aqui, ó. Eles são sólidos, líquidos e gasosos, certo? Apresenta os pontos de ebulição variáveis, porque vai determinar a polaridade das ligações. Beleza, jovens? Encerramos esse videozinho de número